conservativo, não existe efeito de dissipação, né? Então, a lei de Gauss foi uma relação, né? O fluxo elétrico é sempre a carga envolvida. A segunda relação é a circulação do campo é zero. De onde vem essas duas informações? Vem lá da lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb, no fundo, diz que o campo de uma carga pontiforme é radial, certo? E varia com o inverso quadrado da distância. Essa é a informação, as duas informações fundamentais. Se fosse 1 sobre R3, isso já não funcionava, talvez, certo? Nem a lei de Gauss dava certo, né? Se o campo de uma carga pontiforme fosse 1 sobre R3, a lei de Gauss não dava certo, não funcionaria. Não tinha cancelamento do R2 lá na superfície. Certo? Se não fosse radial, também não funcionaria, né? Então, são essas duas informações que dão essas propriedades. Tá? Muito bem. Então, agora a gente começa a introduzir alguns conceitos, né? Falar agora sobre energia, né? E vamos começar a analisar essa questão, considerando que há uma distribuição de carga no espaço. Vou falar sobre isso aqui, né? Energia potencial. Considere que no espaço uma distribuição de carga produz um efeito elétrico, um campo, né? E você vem com a carga discreta e coloca nessa região de campo. Essa carga vai ser repelida ou puxada em direção à distribuição de carga que está ali presente, né? Então ela vai sentir a influência da distribuição de carga. Então ela tem energia, né? Porque se ela for solta, ela começa a se mexer, tá? Ela adquire energia cinética. Então ela tem uma energia de interação. Se você deixar ela ali, ela está com aquela energia potencial esperando, né, para ser usada. Se soltou, ela vai embora, certo? Então que energia é essa? Como a gente determina, né? Então você tem um ponto, uma região do espaço, um campo elétrico gerado por uma distribuição de carga, né? Certo? Você vem com a cargazinha e coloca nessa região de campo. E a pergunta é, qual é a energia dessa carga Q nessa região de campo? A forma de fazer isso é você pegar a carga e botar bem longe do campo, tão longe de forma a essa carga não sentir mais nenhum efeito elétrico. A energia então não existe nenhuma, porque se você soltar, ela não sai do lugar, né? Ela está lá sem energia potencial. E traz aos poucos até a sua posição final e tenta calcular. Imagina que tem um agente externo fictício fazendo esse processo, trazendo a carga do seu bem longe até o ponto final, né? Como o sistema é conservativo, né, ele pode trazer em qualquer trajetória, certo? Ele traz sempre equilibrando a força elétrica, não acelerando, tomando muito cuidado para não acelerar a carga, porque cargas aceleradas irradiam energia eletromagnética. Um conceito que só pode ser estudado mais na frente, né? Mas sabe-se que uma carga acelerada gera radiação, né? Certo? É por isso que os elétrons, quando saem de um nível para outro, certo? Eles no fundo estão acelerando de alguma forma, mudando seu estado, né? E emitindo fóton, né? Ou então quando você tem um acelerador tipo o síncroton, né? Que o elétron fica em movimento circular, ele está sempre irradiando na tangente, porque está sendo acelerado, né? Irradiando um espectro de frequência lá de radiação. Então a gente, para você realmente calcular essa energia sem introduzir novos efeitos, você traz numa trajetória equilibrando a força elétrica sem acelerar a partícula, né? Um regime que é chamado de regime quase estático, né? Se a gente não acelera a partícula. Então ela vem de bem longe, vamos fazer assim, certo? Uma trajetória qualquer, até o seu ponto final. Em cada ponto da trajetória, digamos que a força elétrica, aqui nesse ponto aqui, a carga está nesse ponto, tá? A força elétrica é, digamos, para cá, FE.
e o agente aplica uma força que se opõe à FE. Sentido oposto, força externa. E ele realiza um trabalho para mover ao longo de uma trajetória, né? Então, DL, certo? Mais ou menos, né? Vetorzinho de deslocamento. Nesse ponto tangente à trajetória desse vetor DL. Então, o trabalho que o agente externo realiza para um comprimento diferencial DL, vetor, é força do agente externo, produto escalar com DL, né? Ora, força externa é igual a menos a força elétrica, certo? E a força elétrica é a carga vezes o campo que atua sobre a carga. O campo é né? Então, o trabalho diferencial do agente externo, se a energia que está cedendo para a carga, é a energia que ela vai ter. Né? Então, se eu vejo um ponto muito longe, digamos, se isso aqui vai lá, não sei para onde, né? Lá para infinito, longe do campo, você traz de lá até o ponto final, né? Digamos que o seu ponto final é esse ponto aqui, ponto P, né? Então a energia cedida pelo agente vai ser Q vezes menos integral de um ponto muito longe até o ponto P, que é escalar DL. Por isso que a integral de linha é uma coisa importante, né? Ela tem a ver com o trabalho do agente externo. E menos a integral de linha é a diferença potencial do ponto final menos o ponto inicial. Então a energia que a carga adquire, vou chamar essa energia que o agente forneceu, vou chamar de W, que vou mudar agora, né? A energia da carga vai ser Q, potencial no ponto P, assim, φ de P, menos o potencial muito longe. Se for a referência no infinito não nula, tem lá um valor de potencial. Né? Se eu faço isso aqui ser nulo, né? Se eu boto minha referência no infinito, se eu puder fazer, se não é diferença potencial, se não eu faço isso. Então eu tenho uma conexão direta, né? Se você está num ponto de que a atividade elétrica é desprezível, se o potencial é nulo, digamos assim, então você tem esse resultado importante, né? WQ sobre Q é o potencial no ponto P. Então, se você, conceitualmente é isso. Quer saber o potencial elétrico num ponto do espaço? Meça a energia que uma carga de teste teria nesse ponto, dividida pela carga. Joules, né, como a gente falou antes, por Coulomb, volts. Né? Então, ela tem uma interpretação física, né? O potencial tem uma interpretação física, potencial eletrostático. Energia de uma carga de teste pelo valor da carga. Deixa eu só fazer um comentário rápido. Potenciais, em teoria de campo, são grandezas intermediárias. Elas servem para você determinar a grandeza final, que é o campo. Né? Então, a gente está falando aqui de campo eletrostático. Então, existe uma função potencial, que é a função potencial elétrica, potencial eletrostático, utilizada como grandeza intermediária para calcular a grandeza final. Para outros campos, e essa grandeza tem um significado físico, tá? Energia, né? Outras grandezas podem não ter significado físico, essas são apenas grandezas matemáticas. Vai ver no caso magnético que existe um potencial, que é um potencial que é vetorial, que não tem significado físico nenhum. Mas para que ele serve? Para você simplificar o problema. Calcula primeiro ele, depois o campo. Essa é a ideia, entendeu? Então, o potencial é esse, é calcular primeiro essa grandeza mais fácil.